Olá, pessoal. Boa noite. Vamos para mais uma live aqui do CX Now. Hoje a gente tem a presença do Guilherme Cerqueira, que é CEO da Vortex. Na verdade, gente, eu preciso contar uma história para vocês, que o Gui foi uma das pessoas que Olá, mais, pessoal. Boa noite. me incentivaram. Vamos para mais uma live aqui do CX Now. Peraí que eu estou me vendo no YouTube. Eu estava te ouvindo de eco. Exatamente. O Gui, gente, eu tenho liberdade para chamá-lo de Gui, foi uma das pessoas que mais me incentivou a empreender no mercado de CX há muito tempo. Então, enquanto eu estava montando todos os planos, ele falava, você precisa empreender, virou meu mentor nisso, me deu muita orientação, puxão de orelha, e muita instrução de como começar. Então, publicamente, eu queria agradecer, porque é uma pessoa que me ajuda até hoje muito. Puxão de orelha, não. Eu só dei um empurrãozinho. O empurrãozinho. A Claudinha era executiva de uma grande multinacional e a gente já se conhecia do mercado de Customer Experience. E eu falava para ela assim, menina, vai empreender, monta o seu business, você tem tantas ideias, você lê tantas coisas, você influencia tanta gente, você vai ficar aí trabalhando para uma empresa só, tem tanta empresa, tanto cliente, tanta gente que você pode ajudar no mundo. Foi mesmo. E um dia ela falou, vou abrir, decidi, pedi as contas e vou abrir. E como eu sou empreendedor também, para mim, puxa, eu fiquei muito feliz, porque eu falo isso para todo mundo. Você me falar que tem uma ideia que você quer empreender, eu vou empurrar, entendeu? Eu vou ajudar sempre com o que for possível. E não só empurrar, você empurra e mantém o empurrão, porque mesmo depois de eu ter tomado a decisão morrendo de medo, o Gui estava lá me ajudando, me orientando, então eu vou ser eternamente grata a toda a ajuda e todo o apoio que você sempre me dá, até hoje. Obrigada. Bom, é o ciclo do give back. Muita gente me ajudou também a chegar aqui, aí a gente vai se ajudando. Bom. E hoje eu aprendo, acho que muito mais com você do que você comigo. Bom, hein? Nós vamos ver nessa live quem é que ensina aqui. Vamos ver. Gui, eu acho que tem muita gente que vai nos assistir aqui hoje que não conhece a história da Vortex, que é um orgulho grande para o Brasil. A gente tem que se orgulhar de toda a história. Eu acompanhei desde o início, desde a época que você nem tinha ido ainda para os Estados Unidos para tentar algumas aceleradoras. E eu lembro a gente no carro, você me contando, olha, eu estou para tomar um passo aí que vai mudar tudo. Você ainda estava na Quest, né? Então, eu acho que vale muito a pena, porque é algo da gente de ter como orgulho aqui no Brasil, de você contar um pouquinho da história de quem é a Vortex e também de contar também sobre a métrica. Uma coisa é a história da empresa, outra coisa é a métrica e todo o diferencial que existe. Tá bom, Beleza. Tudo começou, na verdade, acho que para eu contar a história da Vortex, eu tenho que, de alguma maneira, vai ter que passar pela minha história. Em 1999... entre 99 e 2001, eu e meu irmão criamos provavelmente o primeiro software de pesquisa online do Brasil, tá? Provavelmente um dos primeiros do mundo. O SurveyMonkey também começou em 99, mas a gente não se conhecia. A gente não conhecia o SurveyMonkey, eles não conheciam a gente. Eram duas empresas pequenininhas, uma começando na Califórnia, outra começando no Brasil. Eu estou falando da Quest, né, que existe até hoje no Brasil, hoje chama QWST Quest, né? E aí a Quest acabou nessa época crescendo para se tornar uma das referências no Brasil, quando o assunto é tecnologia de pesquisa profissional. E depois de muitos anos trabalhando com experiência do consumidor e desenvolvendo projetos, assim, acho que em 2003, quando a NPS foi lançado, por exemplo, eu fui um dos grandes implementadores de NPS no Brasil. Trabalhei com todas as métricas e pesquisas que vocês podem imaginar. Acabei me tornando um profissional de pesquisa. Eu ainda sou muito jovem, mas eu era muito jovem. Eu lembro que o mercado de pesquisa me batia muito, porque eu era o primeiro fornecedor de tecnologia de pesquisa do Brasil. Eu dizia na época que as pesquisas iam acontecer por e-mail, e na época a pesquisa ou era campo ou era telefone. E eu lembro que eu subia no palco, uma vez fui num congresso, em 2002, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e, nossa, quase me tacaram ovo, né? Que pesquisa por e-mail, você não vai conseguir, vai ser difícil controlar a amostra e tudo mais. Hoje em dia, todo mundo faz pesquisa de satisfação, NPS, tudo que vocês imaginarem, por canais eletrônicos, né? Eu tenho orgulho de ter sido pioneiro disso no Brasil. Bom, encurtando a história, depois de muito tempo trabalhando com métricas tradicionais de pesquisa, como satisfação, NPS, esforço e tantas outras, eu tive o privilégio de estar sentado em cima de um banco de dados muito grande da Quest, porque a gente fazia milhões de pesquisas por ano, literalmente milhões de entrevistas por ano para diferentes empresas. E eu comecei a perceber que as métricas tradicionais que as empresas usam para tentar entender a experiência do consumidor, elas eram muito boas para mostrar se o consumidor
estava tendo uma experiência positiva ou negativa com a atual proposta de valor da empresa, né? O problema é que elas tinham muita dificuldade de explicar a decisão do cliente. Então, a gente viu empresas como a BlackBerry, por exemplo, todo mundo aqui, ou boa parte das pessoas aqui conhece, já ouviram falar ou tiveram BlackBerry, foi uma empresa que tinha um altíssimo índice de satisfação, um altíssimo NPS, ela acabou saindo do mercado, né? Não é que a satisfação e o NPS sejam métricas ruins, elas são métricas excelentes. Mas, do mesmo jeito que você não pilota um avião usando só a bússola, você precisa de outros instrumentos, essas são métricas muito boas para medir se o cliente tem emoção positiva ou negativa, de novo, com aquilo que você está fazendo hoje, né? Mas ela tem muita dificuldade de explicar a decisão. Então, como a BlackBerry, por exemplo, estava com alto índice de satisfação, na mesma época que ela estava perdendo muito cliente, né? Ou seja, o cliente estava mentindo na pesquisa do ponto de vista técnico, não. Tudo que o cliente está dizendo, que ele está respondendo no questionário, ele está falando a verdade. Se você entrevistar centenas ou milhares de pessoas e consolidar aquilo matematicamente, você sabe que aquilo é verdade. A grande questão é que não necessariamente aquilo que os clientes estavam falando era importante para eles, era importante porque a empresa queria perguntar, era importante pelo que a empresa queria medir, né? E aí, nessa época, eu senti falta, eu comecei a sentir falta mais ou menos, eu comecei a ouvir dos meus próprios clientes, e eu tenho que fazer o dever de casa, né? Os meus clientes dizendo assim, eu queria uma métrica que fosse mais capaz de explicar a decisão, ou seja, por que o cliente escolhe por A e não por B. E aí, eu era CEO da Quest nessa época, eu decidi pegar o avião e ir para o Vale do Silício, em 2014, aí eu já estou mais ou menos em 2014, e eu comecei a estudar a decisão do cliente, né? Eu estudei psicologia, e sempre me interessei muito pela coisa do ser humano. E aí, num determinado momento, fazendo várias pesquisas, vários estudos com alguns professores que eram amigos meus que já estavam nos Estados Unidos e outras pessoas do meu time no Brasil, a gente acabou descobrindo que a última e mais poderosa conclusão que um consumidor tem antes de tomar uma decisão não é se ele está satisfeito ou não, né? A gente sabe, tem um monte de banco, tem um monte de empresa de telecom que tem consumidor não satisfeito que não para de crescer, né? A última e mais poderosa conclusão que o ser humano tem antes de tomar qualquer decisão na vida é se vale a pena ou se não vale a pena. Então, a gente testou várias métricas e quando a gente descobriu a métrica do vale a pena, eu falei assim, nossa, essa métrica eu consegui provar matematicamente com vários estudos. Quando uma pessoa diz que algo vale a pena ou não vale a pena, quando eu olho o comportamento desse consumidor, eu vejo que ele está alinhado com a decisão dele. E aí eu falei assim, beleza, achei uma métrica. E aí, daí o nome Worthex. Worthex vem de Worth Index, né? Vale a pena, em inglês é Worth It. E eu, como já era empreendedor e eu sempre tive o sonho de montar uma empresa global, como eu já estava no Vale do Silício, eu pensei assim, eu não quero começar essa empresa no Brasil. Não que eu não ame o meu país e não que eu não vá vender no país. Eu tenho muito cliente no Brasil hoje. Mas é porque eu já queria começar uma empresa com mindset global. E eu já estava no Vale do Silício, não tinha por que eu voltar para abrir a empresa, né? Então, nesse momento, a gente decidiu organizar a operação da empresa aqui nos Estados Unidos e lançamos ela a partir do Vale do Silício. E depois fomos acelerados pela 500 Startups, que é uma das maiores aceleradoras de startups do mundo. E aí aconteceu um negócio interessante. Eu comecei com a métrica, mas quando eu comecei a aplicar a métrica para uma série de empresas, as empresas falaram assim, Guilherme, mas não dá para ficar desenhando questionário, porque esse é uma outra parte do problema, né? Se a gente só tiver uma métrica que ela é capaz de explicar a decisão, mas a gente não conseguir acompanhar a transformação do cliente, não vai funcionar. E eu falei, eu também não quero ficar mais, eu estou, sei lá, quase 20 anos desenhando questionário, eu não quero ficar desenhando questionário, porque uma coisa que eu aprendi é que quando você desenha questionário, mesmo que você seja um excelente profissional de pesquisa, você vai errar. E esse questionário vai ficar caduco, porque o mercado vai mudar, o cliente vai mudar. E aí você não vai conseguir acompanhar a transformação do seu cliente se você estiver usando sempre o mesmo instrumento estático. Então, se todo mundo acredita que o mercado é dinâmico, e se você usar um instrumento estático para medir o dinâmico, em algum momento esse instrumento vai falhar, independente do quão bom profissional você seja em desenhar as perguntas. E aí foi aí que a gente teve a ideia de não só usar a métrica do Vale a Pena, que era uma métrica que já tinha esse poder grande de explicar a decisão do consumidor, mas de criar o primeiro software de pesquisa autoadaptável do mundo. Eu pensei assim, se você olhar os principais fornecedores de tecnologia de pesquisa do mundo, eles são normalmente plataformas onde você tem que desenhar as perguntas, né? E aí eu pensei assim, não tem ninguém de fato inovando em pesquisa. O que essas empresas fizeram, elas digitalizaram a pesquisa de papel e prancheta para canais digitais, mas a pesquisa em si, ela é a mesma coisa. Eu falei assim, está na hora da gente inovar de novo, ou seja, está na hora da gente criar, e eu propus para o meu time, como criar o primeiro questionário autoadaptável do mundo. O que é um questionário autoadaptável? É um questionário que a empresa não desenha as perguntas e nem a gente desenha as perguntas. A gente criou um AI junto com um time de pessoas da Universidade de Georgia Tech aqui nos Estados Unidos. Eu acabei mudando
a matriz da Worthex do Vale do Silício para Atlanta, que é onde eu estou hoje. Eu moro em Atlanta hoje, a gente ainda tem escritório em São Francisco, mas aqui em Atlanta. A gente criou um AI chamado Lucy, que significa Listen, Understand, Converse and Improve, que é escutar, entender, conversar e melhorar. E o que esse AI faz, ele basicamente, para o respondente, ele parece um questionário, mas, na prática, ele está conversando com o cliente com base naquilo que o cliente quer falar e não com base no que a empresa quer perguntar. Legal. Qual é a vantagem? Só te interrompendo, porque talvez pode parecer uma coisa óbvia, mas talvez algumas pessoas não saibam o que significa AI, e aí é a inteligência artificial, que é através da Lucy. Exatamente. Que eu estou explicando agora. É que em português é IA, desculpa que eu já estou um tempinho aqui, fiquei acostumado a falar AI. Então, a gente criou uma inteligência artificial que ela possibilita esse diálogo, ou seja, é um questionário que você manda para as pessoas, quando as pessoas clicam no link para participar da pesquisa. Para o respondente, parece uma pesquisa normal, super curtinha, tá? Ele tem entre 8 e 11 perguntas, mas essas perguntas elas exploram com o consumidor aquilo que ele quer falar. Então, dependendo de como o consumidor está reagindo a esse questionário, e depende do que todo mundo está falando, o questionário sugere novas questões para explorar com profundidade o que o cliente quer falar. E qual é o grande barato disso? É que o mercado é dinâmico e agora a gente criou um instrumento que é dinâmico. Então, quando o mercado muda, como está mudando agora, o coronavírus está sendo uma excelente oportunidade para a gente colocar à prova a nossa proposta de valor. A gente está conseguindo pegar tudo o que está acontecendo para todos os nossos clientes, o que os consumidores finais dos nossos clientes estão querendo de novo, qual é a expectativa, o que mudou. Ou seja, a gente não só mede os scores, a gente consegue medir toda aquela parte qualitativa de entender o que o cliente quer. Até tem um dos meus investidores até fala assim, é como se vocês tivessem empoderado as empresas que têm milhares, centenas de milhares de clientes, ou até milhões de clientes, a terem conversas individuais. Então, é isso que a gente faz. Eu consigo entender o cliente de São Francisco do jeito único que o cliente de São Francisco merece ser entendido, e eu consigo entender o cliente da Flórida ou o cliente de São Paulo do jeito único que cada cliente, cada uma dessas regiões precisa ser entendido, sem que a área de pesquisa tenha que se preocupar com o trabalho de desenhar o questionário, a área de Consumer Insights, de Customer Experience. A área vai ficar responsável ou preocupada em fazer aquilo que ela tem que fazer de melhor, que é mudar a experiência do cliente, que é ajustar a experiência, né? E eu lembro que numa das explicações das aulas que você já me deu sobre o Worthex, uma coisa que eu achei muito interessante é que vocês têm tanta capilaridade no resultado, né? E você consegue aprofundar, que se tiver aspectos de concorrentes, você consegue extrair através do Worthex, não é? Esse é um ponto que você falou que é super interessante, é o seguinte, quando o profissional de Customer Experience ou de pesquisa de mercado, quando ele está fazendo uma pesquisa de satisfação, pensa que você está olhando só para um lado da moeda. Você está olhando do lado do benefício. Se tem benefício percebido ou se não tem benefício percebido, se esse benefício é percebido de maneira positiva ou se ele é percebido de maneira negativa. Mas fica faltando o outro lado da moeda, que é o lado do custo. Quando eu digo que a última e mais poderosa conclusão que um ser humano tem é a conclusão de que vale a pena, é porque a gente não usa ela só para consumo, não. A gente usa para tudo na vida, para casar, para ter filho, para se matricular em academia de ginástica. A gente, você pensar, você pensa. Estou disposto a pagar o custo, o esforço para usufruir desse benefício que eu espero? Se a resposta for sim, independente da sua satisfação, você se movimenta para aquilo, né? Então, várias vezes você não cancela com uma empresa que está te entregando uma experiência muito ruim, porque você entende que você está escolhendo a menos pior. E qual é a menos pior? Daquele grupo é a que mais vale a pena. Então, por isso que vale a pena ter essa questão importante. E aí, onde é que eu queria chegar, respondendo o que a Claudinha falou? Por que a gente consegue medir concorrência também? E quando o consumidor está avaliando o processo de tomada de decisão dele, e ele faz isso, às vezes, numa fração de segundos, quando ele está comprando, sei lá, uma mostarda no supermercado, às vezes ele demora para chegar a essa conclusão quando ele está comprando uma casa ou um carro. Mas ele vai considerar não só os benefícios que ele quer, né? Ou seja, o que eu quero alcançar, qual é a minha expectativa hoje para atender a minha necessidade. Ele vai ponderar também quanto dinheiro ele tem no bolso. Desse dinheiro, quanto ele está disposto a gastar. E desse quanto que ele está disposto a gastar, o quanto ele está disposto também de fazer sacrifício na expectativa dele para acomodar esse dinheiro. E não só isso. Quem mais está me oferecendo a mesma coisa no mercado? Quais são os concorrentes? Então, tem todo esse outro lado da moeda, que é o lado do dinheiro, o lado do custo, o lado da oferta relativa, que a maior parte das métricas tradicionais não pegam. E que um dos pilares de diálogo que a Lucy, que é essa nossa inteligência artificial, tem, é de conversar com o cliente, qual o principal concorrente que está na sua cabeça? E à medida que o cliente começa a falar do concorrente, a gente começa a fazer uma série de análises de tudo que está sendo falado, de expectativa versus o que, de fato,
qual o concorrente que está habitando a cabeça daquele consumidor a ponto de, eventualmente, até afetar a decisão dele. Né? Que legal. Agora, Gui, você comentou que esse momento do coronavírus, todo esse momento que a gente está passando, levando em consideração que se a gente pudesse escolher, a gente não gostaria de passar por isso, todo o aspecto negativo em respeito a isso, mas, por outro lado, a gente está vendo, a gente está sendo forçado a mudança de hábitos, a repensar algumas coisas que talvez em situações normais a gente não pensaria. Querendo ou não, a gente consegue enxergar, e trazendo um olhar, né, tentando achar a luz no meio da treva, a gente consegue enxergar oportunidades que estão surgindo. Mas eu queria ouvir de vocês, eu faço essa pergunta para todos os convidados que a gente tem aqui no CX Now. Como é que você está enxergando essa situação, todo esse momento que a gente está passando para as empresas quando a gente fala em Customer Experience, em experiência do cliente? Eu vou dar essa resposta como profissional de Customer Experience e também como empreendedor, tá? Eu acho que o momento agora é o momento das pessoas se aproximarem, tá? Eu queria até falar uma coisa antes. Eu não acredito em empresa, tá? Para mim, empresa não existe. Empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas que compraram o mesmo sonho, que estão seguindo uma mesma diretriz e cada um lá com a sua função está trabalhando para conquistar um determinado objetivo, que vai entregar alguma coisa de valor para alguém. Esse alguém também é uma outra pessoa, e vocês sabem de quem eu estou falando. Estou falando do cliente, né? Então, esse agora é o momento que ninguém está sabendo muito bem o que quer. Então, a gente tem, de um lado, a empresa que começa e acaba com o cliente, né? Ou seja, se você parar para pensar, uma organização, ela nasce com entrada de cliente, e ela quebra quando os clientes vão embora, né? E do outro lado, você tem o cliente, propriamente dito, também sem saber muito bem o que fazer agora, né? Se você parar para pensar, pensa na gente como consumidor, eu não sei muito bem se eu saio para fazer compras ou se eu peço online, ou se eu boto a máscara e vou, ou o que eu posso, o que eu não posso. Eu ainda estou numa fase como consumidor que eu mesmo estou tentando me entender o que eu quero para essa minha atual situação. Então, você tem a empresa tentando entender as suas pessoas e a empresa, ao mesmo tempo, tentando resolver a ansiedade dessas pessoas, tendo que, ao mesmo tempo, entender o cliente e se adequar para esse cliente que está disposto a falar, mas que também não sabe muito bem o que é. Ou seja, a gente está num momento de muito ruído, que acho que é o ponto que eu queria chegar. Tá? E como cientista de dados, eu vou falar um pouco dessa questão do ruído. E quando você tem esse momento do ruído, onde as pessoas não sabem muito bem o que quer, o melhor lugar para você estar é perto delas. Então, o melhor lugar para a empresa estar agora é perto do cliente. Sem sombra de dúvida. Assim, mais do que nunca. A gente sempre falou isso no mundo de Customer Experience, tem que estar perto do cliente, botar o cliente no centro da organização. Agora é uma questão de viver ou morrer na sua empresa. É da sua empresa viver ou da sua empresa morrer. Você tem que estar muito perto do seu cliente, mas não só do seu cliente. Porque o seu cliente, ele lida com uma máquina, e essa máquina, como eu falei lá no começo, ela é uma máquina repleta, ela é uma máquina de pessoas. E essas pessoas também estão ansiosas, estão com medo de perder o emprego, estão com parentes doentes, estão com parentes distantes. Tem gente, eu vou falar porque a Claudinha é minha amiga, eu vi que passou aniversário longe da mãe, ou seja... 70 anos. 70 anos e tal, então eu acho que tem alguns componentes aí. Primeiro, a empresa tem que estar muito perto do cliente e protegendo os seus colaboradores. Então, se você é líder numa empresa, agora é a hora de você assim, sair um pouco de pensar em você e pensar em como você vai proteger o seu time. Porque só protegendo o seu time, cuidando das suas pessoas, essas pessoas vão conseguir cuidar bem dos clientes, que vão garantir o fluxo de dinheiro que a sua empresa precisa para você continuar com o seu emprego, para o seu time continuar com o seu emprego, para a sua empresa continuar vivendo. Tá? Porque só existem pessoas. Essa é uma verdade, Gui, porque se os líderes tiverem sensibilidade de começar a observar os seus colaboradores nessa interação digital, nesse momento que a gente já vai para vários dias aí, sei lá, 2, 3 semanas de quarentena, sim, uma interação totalmente digital, e nesse momento agora a gente já tem condições de começar a perceber
mudanças de comportamento, de ânimo, de foco nos colaboradores, e se a gente não cuida dessa parte de tranquilizar, e um monte de notícia negativa, medo de desemprego, recessão ou depressão econômica e tudo mais, se a gente não tiver um olho mais apurado em relação a essa questão humana, a gente desemprego rolando, né, Claudinha? Você imagina o profissional de Customer Experience que está lá e, de repente, ele vê o time da força de venda e de atendimento ao cliente dele ser cortado pela metade. Ele tem um desafio não só de encantar o cliente, mas esse desafio já existia antes. Agora ele tem um desafio de fazer isso numa massa de pessoas que está com medo de perder o emprego amanhã, porque viu o amigo chorando no dia anterior. Passou a noite no telefone com uma amiga que perdeu o emprego no dia anterior. Ou seja, o desafio está muito mais pesado para o profissional de Customer Experience, e eu acho que esse é o momento que vai separar os meninos e as meninas das mulheres e dos homens, ou seja, amador e profissional vai ser separado. Sim, se você agora é hora de parar de estudar Customer Experience, é hora de inovar, é hora de ser o first mover, é hora de bater lá na porta do seu CEO e pedir carta branca para agir, e porque tem que agir com velocidade, né? E na hora de agir tem que lembrar que não é só ir lá e desenhar o melhor processo, a melhor jornada, vai ser uma coisa do planefazendo. Já ouviram falar em planefazendo? Você vai planejando e vai fazendo. Mas Aí eu queria dar 3 dicas que eu acho que são importantes para esse momento, para o profissional de Customer Experience, dado que a transformação está sendo muito rápida e com muito ruído. Primeiro, cuidem e se aproximem muito do seu Analytics. Então, se você é um profissional de Customer Experience que não é bom de dados, porque você é um cara super de humanas, é hora de você achar quem dentro da sua empresa é o cara bom, a mulher boa, o executivo bom de dados. Você está olhando esses dados todos os dias, o tempo inteiro, toda hora, para você ver hábito de consumo mudando, hábito de compra, share of wallet, ou seja, o quanto de produto, o quanto os produtos estão migrando na cesta, na composição de escolha do cliente. Você é uma empresa de serviço, a mesma coisa. Qual o tempo de requisição, qual o tempo de expectativa, os seus scores nas suas pesquisas estão flutuando. Então, você tem que estar muito colado com os seus dados, com os seus analytics, porque muito do comportamento do consumidor se reflete em dado. Porque quando ele compra ou não compra, pede ou não pede, você consegue ver isso no banco de dados, o extrato final do comportamento dele ou da decisão que ele fez. O segundo ponto é óbvio, você vai ter que fazer survey, que é o que a gente faz na Worthex, e tem tantas empresas no Brasil que fazem também. Você vai ter que ter uma metodologia quantitativa e aplicando com mais frequência, com amostras maiores, para entender o que está acontecendo do ponto de vista massificado com o seu cliente, tá? Porque a survey ela vai te dar esse poder de você ouvir centenas ou milhares de clientes para você ter um indicador, e tem que ser mais frequente. Não adianta mais, vou fazer pesquisa uma vez por mês. Não. Tem que fazer pesquisa, tem que ter uma amostra diária, ainda que pequenininha, para você entender o que o cliente está falando. Em paralelo a isso, agora é hora de falar para os líderes levantarem a bunda da cadeira, sem sair de casa, e se aproximarem da operação. É muito importante que os C-levels, independente da área, eles todo dia dediquem 1 ou 2 horas para entender o que está acontecendo na frente de venda, o que está acontecendo na frente de atendimento a cliente. Porque esse ouvido crítico, ele é muito importante. E aí, se você combinar essas 3 coisas, um bom analytics, e é função do profissional de Customer Experience ser o orquestrador disso, tá? Ou seja, os C-levels têm que, e se você for um C-level de Customer Experience, mais ainda, mas o executivo de Customer Experience, ele tem que ser o maestro da orquestra. Então, você tem que pegar dado de analytics, dado de survey e de pesquisa, e criar algum tipo de processo qualitativo para que essa liderança esteja próxima das pontas, para a partir daí você sempre conseguir falar assim, todo mundo concorda com essa percepção? Então vamos executar esse plano, e aí executa o plano. Todo mundo concorda que mudou, e executa o plano. Porque, caso contrário, se você ficar confiando numa fonte só, o ruído vai ser tão grande. Eu estou vendo isso nos nossos dados, tá? A nossa pesquisa ela é tão dinâmica, eu estou vendo tanta mudança no comportamento do respondente, que eu falo assim, eu acredito nessa mudança, eu só não acredito que esse consumidor tem certeza disso, e se ele vai continuar assim pela próxima semana. Se fosse em junho do ano passado, se fosse pela março do ano passado, eu até acreditaria, mas agora, cada vez que alguém vai na TV e dá uma notícia nova, no dia seguinte já mudou. Então, mas fazendo uma conexão com isso que você trouxe, eu tenho algumas dúvidas. Eu concordo com todos os pontos, e eu não sei se você está vendo a mesma coisa que eu vou te apresentar aqui, que eu vejo em clientes. Na segunda-feira, a gente teve uma conversa, apesar dos problemas de conexão, a gente teve uma conversa muito legal com o Rafa da Ambev, que eu pontuei isso também.
A gente está vendo um cenário onde as empresas, tem empresas que estão colocando o pé no acelerador em termos de experiência do cliente, falando, agora é a hora, justamente por causa disso, existe uma mudança acontecendo e eu preciso estar atento a tudo isso e pegando do mercado o que está acontecendo, porque o que é disruptivo talvez seja o novo normal quando isso tudo passar. Uhum. Agora, tem outras empresas que estão tirando o pé do acelerador e que o valor de investimento em CX ele não está sendo priorizado porque eu tenho que olhar fluxo de caixa, porque eu tenho que olhar emprego, se eu mantenho ou não mantenho as pessoas, porque eu tenho que ver que existem contratos que estão sendo cancelados. Então, num cenário desse, onde o profissional de CX ele olha e fala, poxa, como é que eu bato na porta do meu diretor lá, do meu CEO, e falo assim, olha, agora a gente tem que investir em CX, ele está com a cabeça lá em fluxo de caixa, em quadro de pessoal, em contratos que estão sendo cancelados. Como é que é essa realidade? Assim, eu quero ouvir o cliente sim, mas eu tenho algumas dificuldades. Essa é uma excelente pergunta, porque como empresas são pessoas, e as pessoas moldam a cultura, e a cultura em muitas empresas, inclusive empresas gigantes, é de que eu trabalho para o meu chefe, eu não trabalho para o cliente. Esse é um grande problema que o profissional de CX sempre enfrenta. Eu chamo de mindset vertical e não horizontal para próximo elo da cadeia. Essas empresas, assim, tem uma componente que se você acredita em alguma coisa, tenha fé e reza, porque ela vai quebrar. Eu tô falando isso, assim, se isso continuar por muito tempo. E eu tô falando isso porque uma das coisas que eu estou percebendo, agora eu vou falar de análise de dado, é que os scores dos nossos clientes começaram a cair assim que começou a crise, né? E quando a gente entra no dado para ver, claramente os scores, né, que os clientes estão dando no Worth Index, na nota do Vale a Pena, está caindo, ou seja, as empresas estão deixando de valer a pena para os seus clientes, e aí você vê que é o cliente mudando de expectativa e a empresa fazendo a mesma coisa que ela fazia antes. Aí você está fazendo a mesma coisa que você está fazendo antes e eu já espero alguma coisa diferente, eu já começo a achar que você vale menos a pena, o score começa a cair. E a gente começou a ver que as empresas que começaram a reagir, o score começou a voltar para o patamar que era antes. Então, uma coisa que eu gosto de dizer é que, e aí eu vou voltar para a questão de como é que a gente enfrenta a política interna, né? E eu vou te dar um grande argumento. O cliente ele tem um viés natural por lealdade. Eu não conheço nenhum ser humano que assinou o Netflix torcendo para o Netflix ficar uma merda para cancelar. Você concorda comigo? Você assina um Netflix ou um vídeo streaming e o que você espera é que aquele fornecedor se ajuste ao que você quer continuamente, para você ser cliente dele por 10 anos, cancelar da trabalho, cancelar da esforço, escolher um novo da trabalho, escolher um novo da esforço. Então, é da natureza do ser humano querer ser leal nas relações de consumo. Ele só deixa de ser leal quando aparece alguém com uma proposta de valor melhor e compensa o esforço da transação. Ou seja, deu para entender? Então o cliente ele não está querendo ir embora, ele está querendo ficar. Agora, o problema é que quando a empresa tem essa política de servir ao chefe, e ela começa a se voltar para dentro, assim, a responsabilidade do CFO cuidar de fluxo de caixa, a responsabilidade do diretor de operações otimizar operações para reduzir custo, para atender o fluxo de caixa. Mas a responsabilidade primária do CEO, eu estou falando da minha cadeira, é estar cuidando de cliente, está cuidando de que cliente está entrando, de a visão e o planejamento da empresa inteira, à medida que ele vai acontecendo, que ele acontece alinhado para aquilo, ou seja, e a função do profissional de CX levar essa informação para o CEO, porque às vezes o CEO vem de uma escola mais antiga, ou porque é uma empresa familiar antiga, ou qualquer coisa do tipo, ele não tem essa visão. Então, o profissional de CX ele não pode ir lá e só levar conceito, ele tem que ir lá e tem que levar dado. Fala assim, quanto de dinheiro está faltando no caixa? Ah, está faltando tanto? Isso são quantas transações? São tantas? São quantos clientes? São quantas pessoas que a gente tem que convencer lá fora de que a nossa proposta de valor é melhor do que a do concorrente para esse momento? Ah, são tantas pessoas. Ah, então a gente está falando de pessoa? Então, peraí que o especialista em pessoa sou eu. O especialista em criar a experiência sou eu. Me dá carta branca enquanto você cuida de todas as outras coisas para eu poder fazer o que eu quero. Então tem que ter um papo firme. E eu vou te dizer por que esse papo tem que ser firme. Porque se você não fizer esse papo firme, você está sendo corresponsável pelo fracasso da sua empresa e pela perda do seu próprio emprego. E vai perder se a empresa quebrar. Então, é você escolher se você vai cair agora ou se você vai cair depois. Entendeu? Entendi. Tem que ser um papo firme. Para mim faz sentido. E aí o profissional de CX ele não pode ter esse medo, né? Não pode. De ir, de argumentar, de dizer que é esse o momento que a gente tem, tanto para entender quanto para trabalhar com o cliente ou atrair novos clientes, né?
E olha onde é que está a oportunidade. Eu sempre gostei de dizer que a gente vive na economia mais violenta da história do capitalismo. Eu uso isso nas minhas palestras. Eu falo, olha, eu tenho um amigo. Que é a economia da experiência dos clientes. As pessoas falam, que economia é essa? Eu falo, economia da experiência dos clientes. E as pessoas falam assim, Guilherme, mas por quê? Você está maluco? Eu falo assim, não, nunca se viu na história da humanidade de consumo empresas serem criadas com tanta velocidade, empresas saírem do mercado com tanta velocidade. Empresas gigantes, cheias de profissional com PhD na Harvard saindo do mercado. Tá? Isso acontece na era da economia da experiência. E o grande motivo dessa ser uma era tão poderosa é porque o mercado, em geral, vivia até então, e ainda vive, um momento de comoditização. Ou seja, todas as empresas têm acesso, basicamente, hoje ao mesmo capital. Então, se tem startup que está levantando 50 milhões de dólares, tem empresa grande que não está conseguindo levantar 50 milhões de dólares. Então, acesso a capital está aí para todo mundo, para o pequeno, para o médio e para o grande. As empresas têm acesso aos mesmos cérebros, porque se você tem capital, você vai lá e contrata os cérebros que você precisa. Então, aquele player gigante, hoje ele não tem o privilégio de contratar alguém que você não pode contratar. Você pode oferecer share, tem um monte de jeito de você trazer o capital intelectual que você precisa. É verdade. E as empresas têm acesso às mesmas tecnologias. Você bota um site no ar hoje em 3 segundos. Você bota um sistema de e-commerce no ar em uma tarde. Ou seja, a tecnologia está aí para nivelar o jogo para todo mundo. Então, se a gente está vivendo esse cenário, o que essa crise está trazendo de oportunidade? O que essa comodização está trazendo de oportunidade? Agora que está todo mundo em casa, se um concorrente seu ele ganhava por presença, ele não tem mais presença. Né? Ou seja, os músculos desapareceram. A quantidade de lojas que ele tem na rua, a quantidade de força de venda que ele tem na rua, não está mais lá. Está todo mundo em casa. Né? Ou seja, você que é empresa menor ou empresa média, agora você tem pela primeira vez, provavelmente, na sua vida, a oportunidade de disputar de igual para igual um cliente no mundo digital com o seu concorrente grande. Isso é muito legal, muito legal. Né? Então eu falo isso para os meus colaboradores. Eu falo assim, eu tenho uns concorrentes nos Estados Unidos aqui que são muito grandes, não são concorrentes diretos, mas são indiretos. Eu falo assim, agora eles não estão fazendo conferência, eles não estão fazendo, né, evento grande, eles não têm os 150 vendedores na rua. Está todo mundo disputando o canal digital, telefônico ou digital para agendar a reunião que a gente tem a mesma condição de agendar. E Gui, você sabe que ontem a gente teve aqui no CX Now o Luiz Gonzaga, ele é diretor da Uniaselv, que é uma das maiores instituições de ensino do Brasil. E aí ele trouxe um ponto com relação a essa presença física, ele falou, olha, a única coisa que mudou foi o físico, porque a presença você continua mantendo. Se você souber, você continua mantendo a presença. Totalmente. O que acabou foi o físico, acabou, né? Temporariamente é o físico, mas não a presença. Então não adianta falar assim, acabou a presença física. Não, acabou só o físico. Claudinha, posso inverter e te fazer uma pergunta? Pode, ué. Pode fazer qualquer uma. Então vamos lá. Você acha que... porque eu estava conversando isso ontem com um amigo meu, que é consultor de uma grande consultoria. Você acha que se a crise acabar amanhã, as coisas vão mudar ou vão continuar a mesma... Ou vão mudar, assim, coisas... O mercado vai mudar? Ou você acha que vai voltar tudo a ser como era antes? Não, para mim, com certeza vai mudar. Eu não consigo precisar o grau dessa mudança. Mas que não existe possibilidade da gente continuar, nem como ser humano, ser da mesma forma que a gente era antes disso tudo acontecer, no mínimo, assim, se você voltar disso da mesma forma, você indica que você não refletiu nem um pouco sobre o que está acontecendo. Você só foi vivendo a quarentena ou vivendo os problemas. Sim. Mas eu não sei te precisar o quanto. Mas que a gente eu estou contigo, assim, e o quanto para mim, eu estou perguntando isso porque eu estou com isso na minha cabeça e eu tenho alguns clientes perguntando o que vai ter de oportunidade, o que vai acontecer quando isso tudo acabar, o que vai... E aí a minha resposta para essa mesma pergunta é, eu acho que se acabar amanhã mesmo, vamos supor que por um milagre tem uma cura, ela é de fácil distribuição, acabou amanhã, eu acho que muito rápido o mundo vai voltar a ser exatamente como era antes, com algumas mudanças, tá? Eu já até tenho aqui alguma ideia do que são as mudanças, mas vão ser mudanças bem suaves e bem pequenas na maioria das indústrias. Eu acho que algumas vão mudar completamente, vão mudar bastante, mas a maioria das indústrias vai voltar como era. Eu tenho aquela impressão, e aí falando de novo de gente, que o ser humano ele precisa, às vezes, de uma rotina mais duradoura para que ele mude os seus valores, né? Para que ele mude as suas percepções. Onde eu quero chegar? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, os primeiros 3 meses aqui é o que eu chamo de período turismo.
tudo é legal, tudo é bonito, tudo é mágico, mas você ainda está com aquela sensação de turismo. Apesar de na época, eu já estava morando aqui, as crianças já estavam indo para a escola e tudo mais, a sensação é de que, sabe quando você viaja, né? É aquela sensação de turismo. Aí, depois de 3 meses, eu comecei a perder festa de sobrinho, eu comecei a perder nascimento de sobrinho, de filho de amigo, eu comecei a perder o happy hour, eu comecei a ver as coisas acontecendo só pela rede social. E aquilo que antes era legal, engraçado, até o ponto onde eu achava que eu estava com vantagem, eu comecei a achar que era desvantagem. Ou seja, eu estou vendo que nessa história do coronavírus, assim, a gente está num momento muito do oba-oba, dos memes, das piadas, 10º dia, 15º dia, o que está acontecendo? Essas piadas vão começar a perder a graça com o tempo. Onde eu quero chegar? Eu acho que eu quero muito que acabe ontem, tá? Não sou partidário de continuar. Estou fazendo estou dando uma visão antropológica da coisa. Eu quero muito que acabe ontem, tá? Mas eu acho que se acabar agora, a humanidade colhe menos fruto da parte positiva, que toda crise tem um lado positivo, do que se durar mais. Eu acho que se durar mais, o que é piada vai deixar de ser engraçado, as pessoas vão começar a criar novas rotinas de convívio e de hábito diário, de tudo, de banho, do que come, do que não come, de como malha e tudo mais. E aí, sim, quando essa crise acabar, a gente vai ver que esses hábitos eles vão ser transportados para fora. Que nem, sabe, período de guerra que nossas bisavós, ou dependendo da idade de quem seja, até avós, iam lá e guardavam a comida, a migalha do pão para comer no dia seguinte, para não jogar fora. Você fala, pô, mas a padaria está aqui embaixo. Não. Porque ela viveu um tempo de guerra, viveu por muito tempo. E aquilo virou hábito, virou rotina, ela não consegue mais. Não... É verdade. Então, eu acho que... Psicologicamente falando, e tirando a questão emocional e toda a trágica disso tudo, mas psicologicamente falando, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, agora, eu torço para que acabe, mas para, de fato, a gente ver uma transformação no consumidor, eu acho que ainda tem que... Eu acho que só vai acontecer se... Eu não acho que tem que durar, eu acho que tem que acabar. Mas eu acho que só vai acontecer se durar mais. Caso contrário, as pessoas vão voltar para o... Mas eu acho, Gui, que tem um ponto aí que é uma questão da abertura para o novo. E isso eu acho que não vai acabar. Porque mesmo num curto espaço de tempo, acabando amanhã, essas pessoas que antes eram fechadas para algumas coisas, por exemplo, não gosto de tecnologia, não sei mexer com digital, elas foram forçadas, mesmo que durante esse período, a experimentar coisas que elas não experimentavam antes, e só essa mentalidade de ser aberto a alguma coisa nova, eu acho que já gera um impacto positivo daqui para frente. E isso pode abrir um leque de uma mentalidade de ser mais aberto à questão de consumo para outras coisas que até então não tinha, porque estava muito num formato, né? Concordo. E ainda tem mais. Eu acho que está abrindo agora uma oportunidade para as iniciativas que até pouco tempo atrás era uma coisa que todo mundo queria fazer, mas não fazia, agora virou obrigação. Então, por exemplo, onde eu estou querendo chegar? Já tem uma vibe de trabalho de home office há muito tempo rolando no mercado, né? E algumas empresas tentaram, outras não tentaram, umas falaram que vão tentar, empurrou para o ano seguinte, nunca faz. Acabou, agora todo mundo está trabalhando remoto. E eu acho que quando, por exemplo, essa onda acabar, mesmo que dure pouco, esse é um mercado que já está transformado. O mercado ou a gente vai adotar, a gente não tinha, eu já estou com a cabeça direcionada de adotar, lógico, da melhor forma, mas que a gente vai ter que ter, a gente vai ter. Na Wortex, eu não percebi perda de produtividade quase nenhuma. Quase nenhuma. A gente usa o Teams todos os dias. Você sente falta das pessoas, da interação, mesmo assim a gente está tentando compensar com um happy hour virtual, cada um abre a cerveja no vídeo, a gente tem feito coisas bacanas, mas eu acho que o mercado, por exemplo, de imóveis alugados para escritório vai mudar. Vai mudar. Agora, Gui, falando um pouquinho, eu talvez eu não lembro de quais são todos os pontos analisados pelo Wortex, mas a minha pergunta para você é, nesse momento agora, você tem percebido, você está falando que o indicador, o Wortex, vem caindo, mas naquelas variáveis, acho que era relacionamento, preço, eu não lembro de todos os 5, acho que é até legal você trazer isso. Mas você tem visto uma migração entre esses pontos? Ou seja, está caindo o indicador e, além disso, as pessoas estão deixando de avaliar mais o A para avaliar o B? Como é que está isso? Explica para a gente, porque desculpa, eu não lembro de todos. Não tem problema.
o indicador do Vale a Pena, ele é regido por 5 fatores que a gente chama de fatores de macrolinguagem de decisão do consumidor, tá? E quando eu digo decisão de consumidor, porque esses fatores mudam se a gente estiver falando de um ser humano decidindo se vale a pena ou não casar, ou se vale a pena ou não ter um filho, tá? Mas quando o assunto é decisão de consumo, o ser humano ele sempre pensa se o que ele está querendo comprar tem qualidade ou não tem qualidade. Ele sempre pensa se ele vai ser bem tratado ou maltratado, que é o que a gente chama de relacionamento. É que só porque o consumidor final lá na ponta ele nem sempre entende a palavrinha relacionamento. Ele entende se ele se sente bem tratado ou maltratado. O consumidor ele sempre tem o que a gente chama de percepção de prova social, ou seja, se o mundo escolhe ou quer escolher aquilo que eu estou escolhendo, se eu vou ter a aprovação de quem está ao meu redor em função daquilo que eu quero ou daquilo que eu tenho, ou se o mundo quer aquilo que eu tenho, tá? Uhum. Que pode ser também pode ser prova social ou status social. Existe um fator também de identificação com a marca, o quanto eu entendo que aquela marca se preocupa comigo, desenha produtos e serviços para atender as minhas necessidades, que é um outro pilar, e tem um outro pilar, que é um pilar de percepção de preço relativo. Não caro ou barato, porque produtos caros sempre venderam e sempre vão vender, né? Ou seja, o consumidor ele não se decide baseado em se é caro ou barato, ele decide assim, se eu quero comprar uma BMW, para mim o importante não é o preço do Toyota Corolla, o importante é a minha comparação relativa com a Mercedes, né? Então, mesmo que a Toyota me dê 50% de desconto, talvez eu não vá comprar. Agora, se a Mercedes talvez me dê 5 ou 10%, talvez eu desista de comprar a minha BMW e compre uma Mercedes. Então, a gente mede um outro fator, é preço relativo. O que a Claudinha está falando é que dentro do indicador da plataforma Worthex, a gente não só mede o índice do Vale a Pena, mas a gente consegue dizer, por exemplo, se o seu cliente hoje ele compra por preço ou ele compra mais por relacionamento? Ou será que ele compra por qualidade? Quanto a percepção de qualidade tem de impacto a mais na decisão de escolher pela sua marca do que a percepção de preço ou do que a percepção de relacionamento? E a prova social? Será que é mais importante para um cliente perceber qualidade no seu produto ou serviço, aquilo que ele entende como sendo qualidade, ou é mais importante para ele perceber que os vizinhos dele estão escolhendo, que os amigos dele estão escolhendo? Então, a gente ordena esses pilares por impacto na decisão do cliente. Então, o que a Claudinha está perguntando é o seguinte: se durante a crise a gente percebeu, por exemplo, se preço mudou de posição, se preço em indústrias onde preço era menos importante, se passou a ser mais importante. Ou indústrias onde relacionamento era menos importante, se passou a ser mais importante do que a marca, por exemplo. Se esses fatores trocaram de ordem. A gente está vendo bastante troca de ordem, mas ainda está inconclusivo em função dos ruídos. Então, o que eu quero te dizer? Eu não consigo dizer assim, dado todos os clientes que a gente tem na base, se relacionamento se tornou mais importante do que qualidade ou vice-versa. O que a gente está vendo é que, para diferentes empresas, esses fatores eles estão se mexendo, mas eles estão se mexendo para diferentes posições e com diferentes velocidades. Isso tem muito a ver com o próprio consumidor estar num momento de dificuldade de entender o que ele quer, né? Mas está sendo demais a experiência de ver os pilares mudando. E algumas empresas mudou e consolidou, e outras empresas ainda a movimentação ainda está meio que dinâmica, está meio que constante. E talvez você nem consiga dizer que o mudar agora vai ser o que vai continuar depois que isso tudo passar, né? Pode voltar a outros pontos. E só para você ter uma ideia, isso é um fator que a gente sempre percebeu essa mudança, ela normalmente ela não é muito frequente, tá? Ou seja, quando um cliente compra um plano de saúde e para ele, sei lá, preço é mais importante, normalmente o preço fica como mais importante, especialmente os fatores mais importantes, eles ficam ao longo do ano inteiro. Telefonia celular também, ou telefonia, ou telecom, ou enfim, você vai comprar um veículo, que normalmente a marca é muito importante. Esses fatores, normalmente, eles são consistentes ao longo do ano. Eles normalmente mudam em função de eventos, que é Olimpíada, Carnaval e tal, e você percebe que tem uma mudança, porque o consumidor ele sai da rotina, ele vai para uma outra dinâmica na relação dele de consumo, a expectativa dele muda e, naturalmente, como ele prioriza fatores para tomar essa decisão, muda também. Então, a gente está percebendo que o coronavírus está mudando. Agora, para onde, a gente não sei. Tá? A gente está no meio da nuvem, está mudando. Legal. Gui, tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para você. Camila Ferreira, gostaria de saber como preserva o emprego de seus colaboradores nessa pandemia, nessa área de sucesso do cliente. Como é que preserva o emprego dos seus colaboradores? Essa é uma pergunta que eu tenho dois jeitos de responder. Um como
como empreendedor, como dono de empresa, e o outro como profissional de Customer Experience. Então, vou focar primeiro na parte de Customer Experience. A melhor maneira de você preservar o emprego dos seus colaboradores é preservar a sua base de clientes. Quando eu tenho participado de muito webinar, eu sou empreendedor em Endeavor, e então eu participo de muito webinar com outros fundadores e CEOs de empresas pequenas, médias e grandes. E o que eu tenho para dizer para vocês é que eu não vi ninguém até agora que não está com cara de nó na garganta do que está passando. Ou seja, ninguém quer demitir ninguém, especialmente as pessoas que são boas no time, né? Porque quando você é fundador, quando você é CEO, quando você é dono de empresa, você sabe que você depende daquelas pessoas tanto quanto elas dependem de você. Exatamente. A última coisa que a gente quer. Exatamente. Então, a melhor maneira do profissional de Customer Experience proteger o seu colaborador, os seus liderados, é garantir que aquela empresa não está perdendo cliente, porque o dinheiro não vem do céu, não vem do bolso do dono. Tem muito dono aí que já está vendendo, está tentando vender carro, mas nem carro está conseguindo vender para bancar a operação do seu próprio negócio. A melhor maneira é você ser agora, é hora de ser ousado, é hora de você ser o first mover, é hora de você brigar para ter a carta branca, para transformar a experiência, ajustar, adaptar a experiência do seu cliente o mais rápido possível e você ter os recursos que você precisa para tentar entender esse ruído que está acontecendo agora, porque a verdade é que agora é um momento de ruído, não tem nada consolidado. Então a melhor maneira é você sendo o melhor profissional possível. E, nesse momento, o melhor profissional possível é o mais ousado, é o que está botando na cara a tapa, é o que não está com medo de perder o emprego, é o que está botando dele na reta, com um português bem falado. E você sabe, eu acho que tem uma outra característica do profissional de CX, que é a capacidade de adaptação rápida e de resiliência. Por quê? Eu não sei se você tem a mesma percepção, mas quando um profissional começa a trabalhar com CX, a se aprofundar nessa área, ele meio que se apaixona e tem um vínculo emocional ainda com o conceito e tudo mais. Só que talvez o seu cliente, nesse momento, ele está precisando sim de você, mas não naquele projeto, daquela forma que você estava desenhando, e talvez você tenha que abrir mão de executar o projeto agora, para olhar para esse cliente e falar, gente, segura aqui, porque ele está precisando, na verdade, de A, e a gente vai ter que fazer A. A gente teve uma situação aqui na Flow, onde a gente está no mapeamento de jornada, e o nosso cliente virou e falou assim, olha, está um caos aqui, a gente não tem condições de fazer as reuniões do projeto e tal, e a nossa postura foi, ok, paramos o projeto, o que vocês precisam? Era uma coisa que não tinha nada a ver com o projeto. Sim, sim. Parou a equipe foi para a parede, desenhou coisa, montou, entregou para o cliente, e nesse momento, a nossa sensação foi tão gostosa de virar e falar assim, putz, essa capacidade de não se apegar e de estar resiliente e adaptável na velocidade que precisa, tem um ganho absurdo. E para a gente foi mesmo assustador e tal, aquela coisa assim, mas a recompensa posterior de sensação foi muito positiva, foi muito boa. Sim, a gente está... O que você contou é perfeito, porque a gente está fazendo exatamente isso. A gente tem um monte de cliente e de contrato que estava em andamento, a gente chama o que a gente chama de tracking, né? Então, a gente faz pesquisas continuamente, após a venda, após a entrega de um serviço, depois de um ano sem o cliente aparecer, ou depois de 6 meses, se ele apareceu ou não apareceu. Ou seja, a maior parte dos nossos clientes, eles têm o que a gente chama de um tracking contínuo, ou seja, a gente vai o ano inteiro medindo a experiência do cliente em diferentes momentos da jornada. E aí a gente começou a ver que as empresas começaram a mudar as jornadas por uma questão de que não dá para desenhar a jornada para mudar, tem que mudar para depois ver o que a gente fez, né? E aí o que a gente fez? A gente falou assim, gente, não se preocupa com o contrato agora, não se preocupa em jurídico, assim, não se preocupa nem... Uma das modalidades de cobrança que a gente faz é cobrar por entrevista. Não se preocupa com isso. E aí a gente botou um time de pronto atendimento de analistas e o que eu falei, inclusive com o nosso head aí da América Latina, com o Fábio Grande, eu falei, Fábio, cara, vai para cima e é o que o cliente precisa. Agora a gente tem que atender o cliente com o que o cliente precisa. Eu fazendo isso para o meu cliente, para permitir que esse cliente consiga atender o cliente dele. Porque se ele não conseguir entender e atender o cliente dele, ele não vai ganhar dinheiro, a gente não vai ganhar dinheiro, a gente vai perder o contrato. Então, agora não é hora de fazer conta pequena, agora é hora de pensar grande. Exatamente, exatamente. A gente tem mais uma... Desculpa, você vai continuar? Não. Eu acho que esse é o grande ponto. Legal. A gente tem Wagner Alexandre Abreu. A procura por recursos e serviços tecnológicos vem aumentando constantemente com a pandemia. Quais estratégias que as empresas estão adotando para conseguir atender a essa demanda? A demanda de recursos tecnológicos? De soluções tecnológicas, né? Ou seja, se existe essa abertura e necessidade agora de tecnologia,
Como é que as empresas estão fazendo? Principalmente você que é totalmente é tecnológica, né? Sim, sim. Eu acho é uma pergunta que parece simples, mas ela não é muito fácil porque eu estou vendo as empresas reagindo de maneiras tão diferentes, né? Eu acho que uma demanda de tecnologia central que está acontecendo em todas as empresas que eu conheci é de comunicação. Então, é o Slack, é o Teams, é o Office 365, são as plataformas de comunicação digital para manter as pessoas conectadas. Essa acho que é uma demanda que está lá em cima. E outra demanda por equipamentos. Eu estou vendo... Eu tenho um grande amigo que trabalha num dos maiores fabricantes de computador do mundo. Ele falou, cara, a gente não tem computador para entregar. Porque A gente está passando por isso aqui. as pessoas chegaram em casa para trabalhar de casa e nem todas as empresas oferecem laptop para os seus funcionários e viram que o parque que elas tinham dentro de casa de impressora e de computador estava ruim e elas estão tendo que comprar, né? E não tem para entregar. Então, os fabricantes de computadores, até a Nintendo, eu soube que a Nintendo não tem videogame para entregar na Amazon. Então, eu acho que a parte básica de aparelhamento de software e de hardware é missão número 1 de compra das empresas agora, nesse momento. Agora, a parte de inovação tecnológica, a gente percebeu um aumento de demanda pela nossa plataforma, porque a gente é uma plataforma que acaba caindo, assim, infelizmente, tudo que está acontecendo, mas ela acaba caindo como uma luva no momento de crise, porque a gente é uma plataforma que aproxima a empresa do cliente e mede o porquê que o cliente está escolhendo ou não está escolhendo. Então, a gente está tendo muita demanda pela nossa tecnologia. Mas a gente só está tendo muita demanda pela nossa tecnologia das empresas que estão indo bem. As empresas estão indo mal, então a gente atende empresa que não está vendendo. E aí essas empresas tiraram as suas pesquisas do ar porque literalmente não tem consumidor. Então, por exemplo, a gente trabalha com a Disney. As pesquisas dos parques da Disney são feitas com a tecnologia da Vertex, do Magic Kingdom, do Epcot, ou seja, os parques estão fechados. Então, não tem como a gente ligar para esse cliente e falar assim, mas e se você fizer dessa... Não tem, o cliente não está indo, né? A gente trabalha com algumas empresas do setor automotivo e não está vendendo carro. Assim, as concessionárias estão vazias, estão vendendo muito, muito, muito pouco. Então, não adianta a gente tentar criar algum tipo de plano de incentivo para a nossa tecnologia que não vai ajudar para eles. Mas talvez essas outras empresas estejam criando ou adotando outras tecnologias, como eu vi a Fogo de Chão. Poucas pessoas sabem disso, mas a Fogo de Chão nos Estados Unidos é maior do que ela no Brasil. Churrascaria. Ah, é? Eu não sabia. A Fogo de Chão aqui é enorme, tem quase todas as cidades. E eu recebi uma notificação da Fogo de Chão oferecendo Fogo de Chão delivery. Já viu delivery de churrascaria? Como é que você faz delivery de churrascaria? Então, você entra lá e tem lá, você escolhe os steaks, você escolhe o tipo de guarnição que você quer e eles fazem entrega de churrasco para você. E aí eles estão tendo que, provavelmente, tiveram que botar uma plataforma de e-commerce no ar, de pedido e um monte de coisa que eles não tinham antes. Então, cada empresa está... Hoje eu acabei de comprar, essa impressora que está atrás de mim, eu acabei de comprar. Até contei para a Claudinha. Eu fui na Best Buy, que é uma grande loja varejista de eletrônicos aqui nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá para comprar, a loja estava fechada, mas na frente da loja tinha uns quiosques com o pessoal de luva. Eu parei meu carro, como se fosse um drive-thru, e o cara falou assim, o que você quer comprar? Eu falei, eu queria ir na loja escolher. Ele falou, não, o senhor vai ter que escolher no aplicativo, você me mostra o que é, a gente vai na loja, pega, e você paga, e você fica dentro do seu carro, tranquilo, seguro, sem ter que sair para se expor. Eu falei, caramba! E aí, quando você entra no site da Best Buy, ele está todo ajustado para isso. Então, a demanda de tecnologia ela tá sendo muito variada em função da indústria, tirando o Office, a plataforma de comunicação, o computador e a impressora. E eu estava acompanhando algumas lives de alguns CEOs do mercado de varejo, onde eles já estão trabalhando, uma coisa que começou muito tímida, já estão trabalhando como os seus pontos de venda como mini distribuição. Então, isso é uma coisa que vai mudar totalmente, você ter uma loja de shopping como um mini centro de distribuição. Eu acho que isso vai começar a acontecer, e eu acho que vai acontecer quando acabar a crise o inverso, que é um sentimento que eu já tenho para o varejo tradicional, que é o seguinte: hoje os pontos de venda vão virar centros de distribuição para ficar fácil as pessoas terem acesso aos seus produtos. Quando a crise acabar e as pessoas puderem voltar, a gente também forçou um monte de gente a ter comportamentos e rotinas de comprar online, concorda? Então, lembra que o mercado online, o supermercado online começou já há muito tempo. Eu lembro que o Extra fazia isso quando eu morava no Brasil, sei lá, 15 anos atrás, a internet já começou a ideia de supermercado online. Mas não engrenou de verdade com volume de venda, entrega e compra, especialmente aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também. Não existe a cultura tão forte assim de comprar supermercado online. Agora virou obrigatório. Exato. Quando essa história acabar,
pode ter certeza que um monte de gente adorou comprar online, adorou a experiência, vai manter suas listinhas, já perdeu horas e horas montando a listinha no site, vai continuar comprando online, o que significa que esse bando de loja física vai ter que virar o quê? Para mim, não centro de distribuição, centro de experiência. Você vai no supermercado, o supermercado vai ter que se reinventar em termos de experiência. Você vai na loja de eletrônica, ela vai ter que se reinventar em termos de experiência, porque o consumidor experimentou e criou hábito novo de comprar online. Mesmo quando ele já sabia que era possível, ele não comprava com tanta frequência. Exatamente. Descobriu que não é necessário você tomar parte do seu tempo para coisas que você resolve pela internet, mas eu topo tomar parte do meu tempo para viver alguma coisa diferente em algum estabelecimento, né? Exatamente, exatamente. E aqui nos Estados Unidos isso já acontecia um pouco antes, porque a cultura de compra online aqui acho que já é mais forte. A Best Buy é um desses exemplos. Ela conseguiu enfrentar a Amazon porque ela transformou as lojas meio que em centro de experiência. Então, você quer comprar eletrônico, o consumidor de eletrônico ele tem quase que essa necessidade de brincar com o eletrônico que ele quer comprar. Então, as lojas foram todas redesenhadas para você poder brincar com o eletrônico ou para você pegar rápido, porque o comprador de eletrônico ele também tem esse viés de ansiedade de querer ter, né? Então, peraí, você pode até comprar online, mas Best Buy aqui é que nem McDonald's, tem todos esses. Você pega o carro, na mesma hora você pega o produto que você quer. Então, eu acredito que o varejo já estava em um movimento de transformar as suas lojas físicas em centro de experiência, agora já era. Especialmente se durar muito, lembra aquela história de se a crise durar muito, vai virar... Agora vai virar obrigação o varejo investir em experiência do consumidor, porque as lojas não necessariamente vão... A crise vai acabar e eu acho que muitas lojas não vão voltar a encher. O volume de venda das lojas vai voltar, mas não vai voltar para o patamar que estava antes, porque as pessoas vão continuar comprando online. Exatamente. Gui, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, se você tivesse que dar um conselho, um único conselho para as empresas se prepararem para o pós-Covid, qual seria? Para se prepararem para o pós-Covid? Eu acho que agora é a hora de... A melhor maneira de você se preparar para o que vem depois é você criando vínculo agora com o seu cliente, é você criando iniciativas de experiência, de encantamento nesse exato momento, para a hora que sair, você já ser o first mover, você já sair na vantagem. Legal. Quem tiver focado para dentro e melhorar a operação porque está com caixa, para esperar para dar arrancada quando a crise acabar, está perdendo uma grande oportunidade de se conectar com o seu cliente, de ter presença no momento onde ele está muito sensível. Está todo mundo, homem, mulher, criança, idoso, está todo mundo num momento muito sensível e o consumidor não vai esquecer quem deu a mão para ele nesse momento. Nem o consumidor e nem o colaborador. Então, a melhor dica que eu tenho para dar é aquela que eu dei lá no começo da live, cuide das pessoas que cuidam do seu ecossistema. Então, cuide muito bem dos seus colaboradores e cuide muito bem dos seus clientes, porque agora é a hora de você criar essa empatia e essa memória. Ele vai arrastar, e como consumidor, eu já expliquei aqui, ele tem viés por lealdade, ele vai arrastar quando essa crise acabar, ele vai continuar leal a você se você criar esse tipo de memória com esse consumidor agora. Então, agora é a hora de se aproximar do consumidor, escutar o consumidor, entender o consumidor, se ajustar para ele, entregar e fazer ele sorrir. Porque quando ele sair, ele não vai esquecer. A melhor maneira de se preparar é... E para o profissional, eu sei que você já trouxe várias coisas do que o profissional tem que fazer, mas se você tivesse que falar, olha, tivesse que focar em uma única coisa pós-Covid, para o profissional de CX, o que seria? Alguma coisa pós-Covid? E eu acho que o profissional pós-Covid que vai estar ganhando prêmio, que vai estar assim, sendo reconhecido, ganhando promoção, prêmio, resultado, dinheiro e gerando valor para o mercado, é aquele que conseguir mostrar serviço agora. É aquele, mais uma vez, não tem o depois é o resultado do que eu faço hoje, né? Então, agora é a hora que você tem que sentar no carro de Fórmula 1 e pilotar e dar a volta mais rápida, ter o comportamento mais ousado possível na pista, dar todo o seu melhor e toda a sua cartada. Não é agora a hora de comprar livro e tentar ficar lendo, tentar ficar redescobrindo a metodologia. Não tem framework. Agora é a hora de você pegar tudo que quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, já era. É hora do planejar fazendo, lembra disso? É hora do planejar fazendo. Então, essa é a dica que eu dou profissional do CX. Se ficar muito tempo no planejamento, não vai ter tempo para fazer. Então, agora é hora de fazer. Entendeu? É ter a ideia de um webinar e executar ele para amanhã. É ter a ideia de um novo sistema de fila e executar ele
ele hoje. É isso, é hora de fazer acontecer. Gui, sempre um prazeraço te ouvir falar, aprendo sempre muito, muito, muito. Podia ficar aqui falando por horas, né? Tá tão bom. Pois é, eu ficaria aqui direto, mas a gente já foi para 1 hora de live, então queria de novo te agradecer, e não só pela live, mas por sempre estar com a Flow, ser sempre um parceiraço nosso aí em tudo. Legal. Obrigada, E o último recado que eu queria dar é: eu sou um grande fã de empreendedorismo e de apoiar empreendedores, pessoas que estão com ideias empreendedoras, ou intrapreneurs, que são as pessoas que estão dentro das empresas e estão querendo dar pedir essa carta branca e ter essa ousadia. Então, quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho tentado, acho que a minha maneira de tentar colaborar também com a sociedade nesse momento é tentar ajudar com mentoria, pensar junto e colaborar. Até botei aqui, ó, quem quiser, meu e-mail. A gente vai escrever, Gui, a gente coloca no... Ficou ao contrário, né? Mas é Gui Cerqueira e meu e-mail é muito fácil, é gui@wortex. Eu vou colocar no comentário do vídeo também, não só o seu, como da Wortex, o perfil da Wortex, Legal. o seu e-mail, a gente coloca tudo. E o que eu posso dizer para quem se interessar e entrar em contato com o Gui, para essa mentoria, essa orientação, ou mesmo bate-papo que seja sobre empreendedorismo, que eu posso dizer que vale a pena, vale muito, Que bom. muito a pena. O índice de vale a pena está alto, Claudinha. O índice está altíssimo. Mas, eu não sei se eu vou ajudar, mas eu estou à disposição. Eu tenho a agenda bem... Agora está mais complicada do que nunca, mas eu sempre gosto de, às vezes, às sextas-feiras, às vezes um domingo, separar um horário e reservar uma agenda para atender ou o profissional de Customer Experience que está, sei lá, precisando pensar junto. Eu não tenho a resposta para tudo, mas eu ajudo a pensar. É uma das minhas missões na vida. E para quem também está tentando empreender e agora está sofrendo aí porque o mercado virou de cabeça para baixo. Muito bom, foi excelente. Tá bom? De novo, maravilhoso. Pessoal, obrigada, Gui. Pessoal, obrigado a vocês. Obrigada a vocês que assistiram, que estiver assistindo agora ou se assistiram depois, quando tiver gravado. E amanhã a gente tem o Flávio Bolguinha, ele é Head de Customer Success do BS2, do Banco BS2. A gente vai falar de experiência do cliente no mercado financeiro. A gente se vê amanhã, às 21 horas, aqui no YouTube também. Obrigada, Gui. Obrigadão. Obrigado. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.